Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana e eu vim falar hoje sobre a Grécia Antiga. A formação da Grécia Antiga se dá por diversos grupos étnicos que dominaram a Grécia em períodos diferentes, entre eles os micênicos, os jônios, os dórios e os eólicos. Eles falavam línguas aparentadas entre si, eles se autodenominavam helenos e autodenominavam os territórios ocupados por eles como Elade. Dos micênicos, os gregos herdaram a arte e a religião politeísta, até porque eles dominaram a Elade até o século XI a.C. E dos micênicos que vem a famosa história que rendeu diversos filmes em Hollywood, chamada Guerra de Troia. Até porque foi um rei micênico que protagonizou, né? Mas, contudo, todavia, os dórios chegaram no território da Elade e destruíram as estruturas de poder vigentes dos micênicos, ocorrendo um grande deslocamento de pessoas da porção continental da Grécia para as ilhas do Mar Egeu e para o litoral da Ásia Menor. E assim se conheceu a primeira diáspora grega. O que é uma diáspora? É uma saída em massa de pessoas do seu território para outros. Essa não teve o objetivo de colonização, as pessoas simplesmente saíram porque tinham seus sistemas vigentes destruídos e foram em busca de se afastar dessa situação e não aceitar o domínio dório. E aí começa a fundação de núcleos autônomos dedicados à agricultura. Eles saíram de Elade e foram para as ilhas próximas ali começar do zero. Nessa situação é interessante observar que teve um desaparecimento da vida urbana, que era bem clássica da Elade, quando era dominada pelos reis micênicos. E a principal forma de informação, de se passar conhecimento, era via oral, a partir dos aedos. E aí é onde a gente conhece a história de Ilíada e Odisseia, do famoso aedo Homero. Essa história se tornou tão importante pra gente que ela foi passada durante séculos e milênios até chegar a gente até hoje, demonstrando a importância e a força da cultura grega. Além disso, a estrutura social definida era a base da posse de terra e dos homens, né, da família. A estrutura era definida como pater. O pater era o chefe da família. E aí ele se juntava com outros paters e formava as genos. E aí, das genos, o conjunto das genos se formava as frátias, e o conjunto das frátias se formava as tribos, por consequência as demos, que tinham como seu chefe o basileu, que era o pater dos paters, que decidia pela cidade, né, pela tribo, pelo conjunto de tribos, para até, por fim, formar a polis. Porém, por volta do século VIII a.C., houve um aumento da população, e como o espaço era limitado, já que a maioria deles estava em ilhas ou cidades muito pequenas, e além disso a falta de recursos, o controle de terra pela aristocracia dos paters, causou insatisfação e levaram as migrações para as ilhas para além do Mar Egeu. E aí se dá a colonização de territórios, entre eles territórios na África ao longo do Mediterrâneo. Vale ressaltar que a Grécia conseguiu, a expansão grega conseguiu chegar a diversos territórios da Ásia Menor, tendo bastante influência na Ásia, na África, em toda a parte que pega o mar Mediterrâneo, e chegando ali quase na Península Ibérica. Essa colonização, essa segunda diáspora, como eles falam, ela é diferente da primeira porque teve cidades voltadas para comércio ultramarino. Deixou-se de ter só a produção para subsistência e passou a ter grandes produções. Além disso, com essa colonização, se criou uma relação de dependência na vida econômica, tanto das metrópoles quanto das suas colônias. Um detalhe interessante é que se investiu muito em tecnologia marítima. Significa que o quê? Eles buscaram criar navios melhores, maiores, capazes de suportar os ocorridos em alto mar e conseguir levar mais produtos para vários lugares. Agora que eu já falei das formas de colonização, e da criação de cidades,
É interessante falar sobre as cidades, sobre as polis, que eles tanto falam, que são tão famosas na história da Grécia. As polis gregas, todas elas, por mais que se diferenciassem ao longo do território, tinham elementos em comum. Entre elas a Acrópole, que era a parte alta da cidade, onde vivia o rei, o chefe da cidade, e ficava o templo da divindade local. A Ágora, que era onde os aedos falavam suas histórias em público, possivelmente é onde Homero contou a história da Odisseia, da Ilíada, entre outros contos fantásticos que ele teve a oportunidade de falar, e onde se debatia política e ideias. Além disso, a gente tinha a Cidade Baixa, que era o local de habitação da maioria da população. Entre as polis mais famosas e mais conhecidas da Grécia, nós temos Atenas. Atenas passou por 3 fases. A primeira fase é a oligarquia, onde um grupo de grandes poderosos rurais eram eleitos pelos seus pares e governavam somente para eles. E aí, passamos para a segunda fase, que foi a tirania, onde esse grupo sofreu um golpe e o dirigente, ou melhor, o tirano, com poderes ilimitados, afastava à força os setores dominantes tradicionais, que eram esses grupos rurais, de grandes proprietários rurais, e atendiam algumas reivindicações populares, o que torna um pouco contraditório. Porém, isso tudo é necessário para chegar na terceira fase de Atenas, que foi a democracia. Atenas foi a primeira cidade grega a conseguir aplicar o conceito de democracia. O conceito de democracia que a gente conhece hoje vem, apesar de com muitas transformações, vem de Atenas. E é por isso que essa cidade passou a ser tão conhecida e tão estudada nos dias de hoje, como durante todo o período em que a história antiga passou a ser valorizada. Outra cidade muito famosa do território grego foi Esparta. Esparta era governada por uma diarquia, isso é, por 2 reis. Um deles era responsável pelas questões religiosas e o outro era responsável pelas questões militares, já que a cidade vivia em prol de atividade militar. Ela tinha práticas e interesses principais em questões militares. Enquanto Atenas era uma cidade voltada para o desenvolvimento político e intelectual, Esparta era voltada para a guerra, e somente para a guerra. A organização da cidade é, como eu já expliquei, aquela organização da polis. Porém, mesmo sendo uma diarquia, eles tinham uma série de conselhos. Era entre eles a Jerusa, que era o conselho dos anciãos que desenvolviam as leis. Tinha a Apela, que era formada por pessoas de 30 anos que votavam essas leis. E os Eforos, que eram um conjunto de 5 descendentes dos conquistadores, que literalmente governavam a cidade. Eles tinham o poder de veto nas leis formadas e eles podiam chegar diretamente aos reis e falar suas propostas e suas reclamações, no caso. Para falar das diferenças das cidades, eu vou falar onde fica mais claro, que é no processo de educação. Em Atenas, a sociedade era essencialmente masculina. O foco era no desenvolvimento intelectual e artístico do cidadão. Para os homens, a iniciação do serviço militar era somente após 18 anos. Já para as mulheres, a educação se limitava a aprender a ser uma boa esposa, enquanto elas eram mantidas confinadas nos gineseus, que eram seus territórios, suas casas. Já em Esparta, a sociedade era totalmente voltada para a guerra. Então, a mulher deveria gerar filhos perfeitos, futuros guerreiros. Caso o bebê viesse com alguma deficiência, ele era morto. A mulher, já nessa sociedade, gozava de certa liberdade. Ela podia praticar exercício físico e podendo até participar de jogos e competições voltadas para o público feminino. A educação dos meninos era iniciada aos 7 anos, quando eles eram entregues ao Estado para iniciar o seu treinamento de guerra. Então, isso deixa bem claro a diferença entre as duas cidades e qual eram as suas prioridades. Em Atenas, você deveria se tornar um cidadão politizado para participar plenamente do governo, enquanto em Esparta você deveria se tornar o melhor guerreiro possível. Tendo um território bastante produtivo, um comércio completamente ativo que movimenta todo o Mediterrâneo, é óbvio que a Grécia se tornou alvo de invasões. Uma das grandes invasões, ou algumas, vieram dos persas, que geraram as guerras médicas. Além da derrota dos persas, a consequência dessas guerras foi
a criação de duas ligas, a Liga do Peloponeso, administrada por Esparta, e a Liga de Delos, administrada por Atenas. Não satisfeitos de cada um ter sua liga, Atenas e Esparta resolveram brigar pela hegemonia da península. Essa briga ficou conhecida como a Guerra do Peloponeso. A maior consequência dessa guerra foi o enfraquecimento das cidades-estado, já que, cada uma passou a tirar seu corpo fora e falou, eles que briguem, eles que lutem, e dando enfraquecimento e rompendo relações entre metrópoles e colônias, deixando o território totalmente frágil. Com o território totalmente frágil, é possível vir o Alexandre da Macedônia para invadir e conquistar a Elade de uma forma muito mais fácil do que ele imaginava. A consequência dessa invasão foi a difusão da cultura grega, a perda da autonomia das cidades e a formação do mundo helenístico. A formação do mundo helenístico é a cultura grega, egípcia, indiana, unida e difundida. Então, muitas práticas que a gente hoje estuda como cultura grega, ou no caso, cultura helenística, é a junção de muitas culturas. Tá, mas afinal, eu tô aqui falando sobre a Grécia Antiga e não falei sobre as nossas heranças da cultura grega. A primeira herança, obviamente, é política, com a formação da democracia. A segunda é filosofia, a história, desenvolvimento de diversas ciências. A gente tem o teatro, com comédia e tragédia, que são gêneros muito apreciados hoje no cinema. E também eram muito apreciados no período antigo da Grécia. A gente tem a literatura com a narração épica. Hoje, a maioria dos filmes de heróis se apropria dessa narração épica e faz muito sucesso. Todo mundo viu a história do Capitão América. Todo mundo viu o arco do Homem de Ferro como herói. A gente também tem os Jogos Olímpicos. A arquitetura com as pilastras, com desenvolvimento de tecnologia de som que já era muito, muito, muito estudado pelos gregos. Então, se tem uma coisa que a gente herdou bastante, foram dos gregos, e tem coisa que eu estou citando aqui, mas com certeza tem muito mais que eu poderia falar.